A paz do Senhor, aqui é o pastor Dualdo Belém e estaremos mais uma vez comentando as lições da Escola Bíblica da Revista Betel. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e coloque também nos comentários sugestões do que vocês desejam que seja abordado, assuntos relacionados não somente à escola dominical, mas também a outros assuntos teológicos. Estaremos agora compartilhando a tela. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 10, que fala sobre a manifestação pública do servo em Jerusalém. O texto áureo nos diz assim: Bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse texto áureo está em Marcos, no capítulo 11, no versículo de número 10. Dando continuidade à verdade aplicada, como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Os textos de referência que se encontram aqui em Marcos, no capítulo de número 11, eu só quero salientar que não deixe de assistir o vídeo até o final, porque nós estaremos fazendo uma análise das leituras complementares que nós temos durante a semana. Então, fique até o final desse vídeo. Então, os textos de referência que se encontram em Marcos, no capítulo 11, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. Motivo de oração. Oremos para que possamos reconhecer a verdadeira importância da casa de Deus. Hoje há uma confusão muito grande, as pessoas não conseguem entender o real valor do templo. É bem verdade que nós não dependemos do templo para adorar a Deus, mas isso não significa menosprezar o templo, que é a casa de Deus. Introdução. Veremos nessa lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém. E lá chegando, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Tópico 1. Um evento que entraria para a história. Subtópico 1.1. A entrada do servo em Jerusalém se aproxima. O capítulo anterior do Evangelho de Marcos descreveu o que Jesus fez quando estava saindo de Jericó. De Jericó, o pequeno grupo continuou em direção a Jerusalém. Tudo isso nós vemos no capítulo 10.
Com bom fundamento, pode-se admitir que Betânia, cerca de 3,5 km distante de Jerusalém, foi alcançada antes do pôr do sol na sexta-feira, que no sábado, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, Jesus descansou com seus amigos, que, na tarde de sábado, um jantar foi dado em sua honra na casa de Simão, o leproso, e que, no dia seguinte, sendo um domingo, a entrada triunfal de Jesus ocorreu. Daí o hábito de, no domingo anterior à Páscoa, se falar do Domingo de Ramos, que é essa memória, né, acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos, do capítulo 11 ao 15, é caracterizado pela controvérsia entre Jesus e o estabelecimento do Templo de Jerusalém. A entrada na cidade de Jerusalém, que aborda do versículo 1 ao 11, e a manifestação nos recintos do templo, que aí vai do versículo 15 ao 18, provocam as autoridades religiosas, que exigem saber por qual autoridade Jesus faz essas coisas, do versículo 27 ao 33. Certamente não era através das autoridades religiosas da época. Jesus se recusa a fornecer-lhes uma resposta direta. Em vez disso, ele responde indiretamente com a parábola dos inquilinos iníquos da vinha, que se encontra no capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Todo o conjunto de Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 ao 25, centra-se na questão do templo. É bem interessante observar isso. Então, nós temos Jesus, o burrinho e o templo, do versículo 1 ao 11. Na parte central, Jesus, a figueira e o templo, do versículo 12 ao 19. E então, do versículo 20 ao 25, Jesus, a fé e a montanha do templo. Veja com a correspondência. E aí vamos ver que há uma sequência lógica toda centrada sobre a questão do templo. Isso é importante salientar. Essas sequências narrativas na Bíblia, elas têm toda uma razão de ser. E eu costumo dizer que na Bíblia nada está faltando e nada está sobrando. Toda informação é importante, como nós vamos ver no transcorrer da lição. Subtópico 1.2, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém. O nome de Betânia pode ter significado casa de Ananias, sendo que Ananias, o Senhor é gracioso. Marcos pode ter jogado com a semelhança deste nome próprio com a palavra Ani, quer dizer em hebraico pobre, aflito, humilde. Já o nome Betfagé significa casa das primícias dos figos, ou dos primeiros figos. A alusão às primícias dos figos pode estar relacionada à figueira que Jesus amaldiçoa no dia seguinte, lá no versículo 20 ao 26. Aliás, eu diria que, mais do que possibilidade, certamente está apontando para isso. Porque até os nomes das cidades têm um significado. No capítulo 10, a fé de Bartimeu contrasta fortemente com a parcialidade cega do discipulado dos outros seguidores. A essa narrativa segue a inauguração da investida não violenta de Jesus sobre Jerusalém. É bem importante isso. Jesus, quando ele escolhe, né, o simbolismo, né, de entrar num burrinho, a gente vai explicar com mais detalhes isso daqui a pouco, Jesus opta por uma mensagem pacifista, porque como rei, ele poderia vir como um conquistador, vir como aquele Messias guerreiro que todos esperavam, mas não. Ele vem numa mensagem totalmente pacifista. Eu vou deixar nos comentários um link para uma pregação que eu fiz com base em Zacarias 9:9, que usa justamente essa temática. Os discípulos seguem as instruções para preparar a entrada régia de Jesus montado num jumento. A procissão, em seguida, dramatiza
a simbólica messiânica poderosa, mas paradoxal. Por que paradoxal? Porque justamente, ao invés de usar um cavalo, ele usa um jumentinho, ou, segundo outras traduções, um burrinho. Então, vamos lá. 1.3. Um momento especial para uma pessoa especial. No versículo 2, Jesus prediz que eles encontrarão um potro, no grego polos. Esta palavra pode se referir a um animal jovem de qualquer tipo, dependendo do contexto. É improvável, no entanto, que Marcos retrate a presença de um cavalo em uma pequena aldeia no Monte das Oliveiras. O contexto torna muito mais provável que o potro de um burro, onos, um burrinho, um jumentinho, seja o significado. E é natural que seja de um jumento. Basta conferir depois, Gênesis 49, 11, Juízes 10, 4 e 12, 14, que até mesmo pessoas de posição utilizavam mulas. Abrindo até parênteses, no famoso episódio da proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro I não estava num cavalo, estava numa mula. Mas, voltando aqui ao texto. Além do mais, de Mateus 21, 5, nós sabemos que essa resposta é correta e em harmonia com a profecia de Zacarias 9:9, na parte B, de acordo com o hebraico. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, Ramor, num jumentinho, Air, cria de jumenta, Aton. Então, o texto, né, como está fazendo alusão ao texto de Zacarias 9:9, não deixa dúvidas de que é realmente um jumentinho ou um burrinho. Agora, o tópico 2. É chegado o grande momento. Sobre o tópico 2.1, o servo entra na cidade santa. Depois de muita preparação, Jesus chega em Jerusalém, cidade que Davi conquistou e tornou sua capital. Mas na época de Jesus não era mais a capital, era em Cesareia. Mesmo não sendo o centro do governo romano regional, estava em Cesareia, o palácio magnífico de Herodes e as grandes instalações militares não deixam nenhuma dúvida sobre Jerusalém ser um centro de poder. O templo é muito mais importante, porém, pois é ali onde são oferecidos diariamente sacrifícios ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Situa a origem, o começo da marcha, perto do Monte das Oliveiras, lugar associado na primitiva tradição apocalíptica à batalha final contra os inimigos de Israel em defesa de Jerusalém, como nós podemos ver em Zacarias 14. Então veja que nenhuma menção de lugar é por acaso. Agora, isso é feito sem armas humanas, unicamente com o poder de sua palavra, uma mensagem pacifista. Isso precisa ser muito bem salientado. 2.2, uma tarde que entraria para a história. Marcos retoma a história quando já era tarde. Opsias ed ussis tes horas. Quando já era tarde no dia, isto é, no final da tarde de domingo. Ele menciona somente uma breve visita ao templo. Enquanto esteve no templo, Jesus olhou tudo ao redor. Ele fez uma rápida vistoria panorâmica no templo. Nada escapou ao seu alcance. Ele recolheu as impressões que levariam a ações no dia seguinte. Como já era tarde naquele domingo, ele saiu da cidade para, em companhia dos 12, passar a noite em Betânia. Ele sabe que as autoridades judaicas estão inflamadas contra ele e também que a hora de sua morte ainda não chegara. Então, por ambas as razões, ele não podia, durante a noite, permanecer em Jerusalém. Também, ao sair da cidade, ele escaparia do burburinho das multidões e teria a oportunidade de orar e meditar e talvez até alguns momentos de comunhão com os seus discípulos. Lógico que aqui está fazendo uma conjectura, que nada disso nos é informado no texto bíblico. 2.3, as lições de uma figueira infrutífera. Porque quando nós vemos
essa menção da maldição acerca da figueira parece que não tem nada a ver com o contexto anterior, posterior, mas vamos ver que sim. A história da figueira que não produz frutos é parabólica. É uma parábola. Prepara o episódio da purificação do templo com o qual ele se emparelha. O tempo das folhas é completado, era o da preparação dos frutos. O templo e suas instituições tiveram os seus dias. O que Jesus busca são as folhas que não dão fruto, que agora acolhem uma atividade comercial, onde as obras de justiça não são mais encontradas. É por isso que Jesus compara o templo ao covil de ladrões, denunciado por Jeremias, lá no capítulo 7, no versículo 11. A vocação de Israel é trazer luz às nações, como está lá no Salmo 67, mas encontramos também, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 49, quando diz: Eis que eu te pus por luz dos gentios. Este é o fruto que o povo eleito, entre todos os outros, é chamado a dar. Os sumos sacerdotes e escribas que ouvem Jesus repreendem as palavras dos profetas, consideram-no uma ameaça capaz de destruir o sistema do qual são os representantes e ferozes defensores. É por isso que eles tentam fazer o novo profeta perecer. Eles não percebem que seu sacrifício será o sinal premonitório do fim do templo. Com relação aos discípulos, eles se lembrarão das palavras que seu mestre dirigiu à figueira: que ninguém coma mais frutos de vocês. 3.1. Jesus expulsa os mercadores do templo. Então, só voltando aqui, a figueira está se referindo justamente a essa religião degradada que estava apenas e tão somente querendo que tivesse ganhos. E a gente vai ver isso agora no tópico 3. O zelo do servo pelo templo. 3.1, Jesus expulsa os mercadores do templo. Com a ajuda do diagrama do templo de Herodes e da explicação a seguir, o significado do versículo 16 não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio, skelos, pelo templo, se torna claro. Porque essa menção só em Marcos que nós encontramos. Ela foi tirada nos outros evangelhos. E aqui, embora a corrigida traduza como vaso, aqui a Almeida atualizada coloca como utensílio, porque a palavra skelos ela é mais genérica. Agora, vamos observar aqui pelo mapa. O templo que está aqui recebeu uma reforma de Herodes, entre outros, ele circundou com uma grande muralha, fazendo com que o templo ficasse muito maior. Mas como o templo em si era essa parte aqui, então toda essa área circundando dentro das muralhas é o átrio dos gentios. Então era possível entrar, passar pelo átrio dos gentios, circundar, sair pelo outro lado. Então, pelos portões, tinha se tornado fácil e conveniente usar o templo como um atalho. Por exemplo, entre a cidade e o Monte das Oliveiras. O lugar sagrado estava sendo usado puramente para propósitos seculares. Isso é triste. Nem mesmo os rabinos desaprovavam isso? Sim, e você encontra uma passagem no Talmud, Berahot 9.5, que deixa isso muito claro. Que reverência é devida ao templo. Que ninguém entre na montanha da casa com seu cajado, sapato, bolsa ou pó em seus pés. Que ninguém a atravesse ou a degrade, tornando-a um lugar de cuspir. Isso aqui está falando que ninguém torna um lugar de cuspir, porque muitos faziam isso. O que Jesus viu foi que, por causa da conveniência, as pessoas com mentalidade mundana estavam carregando todos os tipos de vasos, objetos usados para propósitos profanos, pela área do templo degradando. Inclusive, conta-se uma história que, dentro desses vasos, você poderia colocar até objetos de roubo. E tudo isso com a conivência dos sacerdotes.
3.2, o cuidado pela casa do Pai. Ainda acerca de Marcos 11, nos versículos 15 e 16, embora os cambistas operassem legalmente dentro da área considerada semi-sagrada, eles cobravam taxas de câmbio exorbitantes. Os pobres que traziam pombos, porque não tinham condições de trazer animais maiores para os sacrifícios, como está lá especificado em Levítico, eram humilhados pelos cambistas gananciosos. As autoridades religiosas recebiam uma porcentagem dos lucros. A falsidade das riquezas, como está lá em Marcos 4:19, tinha criado raízes entre os líderes do templo. Isso é tão triste que se conta outra história, de que, como na época das festas, o movimento era muito grande, então a pessoa ia lá para comprar o animal, porque ele não poderia trazer de longe, e aí o sacerdote dizia, olha, pode deixar que nós vamos sacrificar o animal, você já cumpriu com a sua obrigação religiosa. Então, assim que o fiel sair, eles levavam o animal lá para trás e depois reconduziam para revender o mesmo animal. Então, veja até que ponto chegava a ganância. Os gentios que vinham consultar o Deus de Israel eram colocados para fora da única área a eles designada pela dominante atmosfera de bazar no lugar. O pátio dos gentios era até mesmo usado como um atalho entre os subúrbios de Jerusalém, que nós mostramos no mapa. E sobre Marcos 11:17, ao alterar a pergunta de Jeremias 7:11 em afirmação, Jesus condena os abusos cometidos no templo. Ele tinha se tornado em covil de salteadores, um refúgio para os que faziam coisas deploráveis. Porque lá em Jeremias está perguntando, por acaso isso é um covil de salteadores? Já Jesus coloca na afirmativa. Aqui vocês transformaram certamente, infelizmente, num covil de salteadores. Eles mudaram o chamado de Deus para celebrar sua glória em rentável comércio. Subtópico 1.3, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. Jesus demonstra sua autoridade sobre as duas instituições mais sagradas de Israel. Ele é o Senhor do sábado, Marcos 2:28, e o sumo sacerdote do templo. Com essas palavras e ações em Jerusalém, Jesus exorta o povo de Deus a prestar adoração genuína. A história da época do profeta Jeremias se repetia durante os dias de Cristo, infelizmente. O templo tinha se tornado novamente, só que agora certamente, porque Jesus está afirmando, uma caverna de ladrões. Uma alusão, talvez, às cavernas das montanhas da Judéia, onde os salteadores com frequência se reuniam. Os salteadores, as lideranças religiosas, e está chamando as lideranças religiosas de salteadores, estavam excluindo gentios ou nações pela força. As lições ensinadas pela purificação do templo podem ser resumidas do seguinte modo. A. Jesus está punindo a degradação da religião e insistiu na reverência. B. Ele repreendeu a fraude, neste caso, especialmente a fraude religiosa, e demandou honestidade. C. Ele repreendeu a indiferença em relação àqueles que desejavam adorar a Deus em espírito e em verdade. E, ao declarar que o templo era uma casa de oração para todas as nações, endossou a maravilhosa causa das missões cristãs. Como já está lá profetizado em 1 Reis 8 e como está aqui em Mateus 28:19. D. No meio de tudo isso, ele glorificou o seu Pai Celeste. O templo não era a casa de seu Pai? Certamente sim. Se é verdade que a vastidão, em geral, inspira a reverência e a beleza conduz à adoração, são duas características que, através das reformas feitas por Herodes, foram imprimidas ao Templo de Jerusalém. Então, as condições para um despertamento desses dois sentimentos
amplamente presente no complexo do templo, como foi mostrado. Então, mais ainda, tendo em vista o fato de que, pelo Senhor, essa área tinha sido separada especificamente para o propósito de oração e devoção. Esse não era o lugar próprio para se tocar um negócio, especialmente um negócio fraudulento. Por isso, Jesus o purificou. Ninguém pode negociar com a fé. Conclusão: numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai Eterno. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui com pessoas, crentes adorando numa reunião, porque aqui e pressupõe-se no templo, porque esse é o grande objetivo. Sabemos que não devemos depender do templo para adorar. Não podemos adorar a Deus somente no templo, mas é no templo que nós exercemos a comunhão horizontal. Estamos adorando juntamente com os irmãos. E é justamente isso que vai ser demonstrado agora nas leituras complementares. Aqui na leitura proposta para a segunda, o templo é o lugar onde encontramos Deus. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, versículo 4. O início do versículo 4 não tem paralelo em outro lugar no Antigo Testamento. É uma afirmação de confiança exclusivamente no Senhor. Sua fé é de tal natureza que deseja viver continuamente na presença de Deus. Em particular, ele deseja ver a glória do Senhor simbolizada pela Arca da Aliança e as cerimônias associadas ao culto, bem como poder ver o Senhor no santuário. A leitura proposta para a terça: devemos nos alegrar em ir ao templo. Cântico dos degraus, ou, mais adequadamente, a palavra malot é traduzida como peregrinação. Então, poderia ser traduzido como cânticos de peregrinação de Davi. Agora, mais importante aqui é o versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está lá no Salmo 122, versículo 1. Davi lembra sua sincera alegria quando os vizinhos formularam um convite. Vamos à casa de Deus. Está no plural. Primeira pessoa do plural. Ou seja, o objetivo no templo é que nós possamos estar juntos adorando a Deus. Essa é a proposta do templo. Esses dois característicos do amor pela presença de Deus e pela comunhão de seu povo predominaram na igreja primitiva. Por isso que Hebreus 10, 25 tem essa conotação. Não deixar nossa congregação não está falando exatamente do lugar físico, mas do hábito de nós nos congregarmos. Ou seja, se eu estiver sozinho dentro do templo, não atinjo o objetivo de estarmos em congregação. E deveria ser assim hoje. O versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, pressupõe que os peregrinos, por fim, chegaram em Jerusalém. Agora, um adendo. Como é um cântico de peregrinação, essa jornada termina apenas no Salmo 134. Por isso, a jornada aqui no Salmo 122 está apenas no começo, sendo possível entender pelo texto hebraico, Omidot Hayu, um volitivo, ou seja, uma vontade para se alcançar o objetivo. Que nossos pés estejam dentro das tuas portas, ou eu já me imagino com os meus pés dentro das tuas portas. Leitura proposta para a quarta. A glória do Senhor estava sobre o templo. Ezequiel 43, 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. As semelhanças com a experiência inaugural continuam. Enquanto o profeta é pego pelo Espírito Divino, Ruach, no hebraico,
e colocada em pé, como está lá no capítulo 2, no versículo 2, lá no início do livro. Porém, desta vez, além de revivificá-lo para ouvir o discurso divino, o Espírito o transporta para o pátio interno. Estando nesse ponto privilegiado, ele expressa surpresa. René, eis que, à vista do prédio sendo preenchido pela kavod, a glória divina. Deixa eu fazer um adendo. Muito se fala sobre a palavra hebraica Shekinah. Só que essa palavra não é a do hebraico bíblico. Ela não está na Bíblia. Ela vai aparecer na Mishnah. É hebraico rabínico. Entretanto, tudo isso é uma preparação para o discurso divino que o profeta está prestes a ouvir, dos versículos 6 ao 9. Porém, o registro do discurso divino é novamente adiado, no versículo 6, por uma frase circunstancial enigmática, relatando a presença de um homem atrás de Ezequiel. Quem é ele? Como chegou lá? Qual é a sua função? Embora alguns tenham sugerido que o homem é Adonai, ou seja, o Senhor, ele é melhor identificado como o guia que está submissamente medindo e orientando o profeta pela área do templo, desde o versículo 1, ou melhor dizendo, desde o capítulo 40. Depois de ter sido, de repente, preso pelo Espírito e levado para dentro do pátio do templo, Ezequiel teria sido tranquilizado pela presença do guia. Aparentemente, ele havia tido livre acesso aos andares, mesmo depois da chegada da kavod divina. Ele não tinha necessidade de transporte ou da autoridade do Espírito. Nada mais é dito sobre ele. Ele desaparece misteriosamente da visão, deixando o profeta para que este se concentre na mensagem que está prestes a receber daquele rei recém-chegado, que estava começando a falar. Leitura proposta para a quinta. O menino Jesus foi apresentado no templo e, pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, está lá em Lucas 2, 27. Simeão está plenamente consciente do que se passa ao seu redor. Não obstante, sua alma está inundada com pensamentos de ação de graças e louvor. Além disso, ele é e está consciente disso, guiado pelo Espírito. O Espírito providenciou para que no momento preciso, quando José e Maria fossem entrando no templo, levando o menino Jesus para fazer por ele o que era o costume segundo a lei, como já se explicou, Simeão também entrasse. Ou seja, no tempo, Jesus foi apresentado cumprindo o que se estabelecia pela lei. 2, Simeão, guiado pelo Espírito Santo, pôde ir ao templo e presenciar o que lhe havia sido prometido, que não morreria sem ver o Messias prometido. Note, e se Simeão não tivesse ido ao templo? Ele não veria a promessa se cumprindo. Leitura proposta para a sexta. O templo é lugar de louvar e bendizer a Deus. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas 24, 53. Sem o louvor a Deus, a alegria é incompleta, como nós podemos ver aqui nessas três passagens. Primeiro, Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E finalizando com 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Lucas começa seu livro com uma cena no templo, lá no primeiro capítulo, do versículo 5 ao 23. Agora, ele o finaliza de forma semelhante. Começa com cânticos de Isabel, de Maria, de Zacarias, dos anjos de Simeão. Assim também termina, do modo mais apropriado, com louvores a Deus. E outra coisa,
O Evangelho começa lá em Jerusalém e termina em Jerusalém. Há um ciclo completo aí no Evangelho de Lucas. Leitura proposta para sábado. O templo não é lugar de negociar a fé. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. João 2,16. Cremos ser oportuno aqui, sobre este assunto, um trecho das famosas 95 teses publicadas por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517, deflagrando a reforma protestante. Aqui eu separei as teses 50 e 51. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro do que edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. A tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Lutero comentou esses pontos expostos aqui. No ano seguinte, ele resolveu publicar as explicações dessas teses, até para ele se defender das acusações. Ele começa assim, especificamente comentando a tese 50. Pois assim, depois de terem imposto a toda a ordem da vida cristã determinada quantia de dinheiro, nossos robustíssimos caçadores ensinam, por fim, também as mulheres a mendigar, mesmo contra a vontade do marido. E os frades mendicantes, mesmo contra a vontade dos seus superiores, a arrebanhar dinheiro de qualquer parte, até que não haja absolutamente ninguém a quem reste um tostão que não dê para esta finalidade. Por fim, chegaram a exortar as pessoas a vender até suas roupas ou a emprestar dinheiro de qualquer lugar. Diz que isso também aconteceu. Ou seja, pedir dinheiro emprestado, vender roupas, para quê? Para poder pagar as indulgências. O que eram as indulgências? Eram pedaços de papel, documentos, dizendo que, a partir daquele momento, por aquele documento, ele estava com todos os seus pecados perdoados. E nós podemos dizer que hoje esse absurdo acontece quando muitas pessoas creem que podem pagar a sua salvação ou o perdão dos pecados. E aqui nós temos, mais uma vez, a bibliografia que foi utilizada durante toda essa lição e que Deus abençoe.